Boa tarde, amigos do sétimo ano da Escola do Candário. Estamos aqui de volta para realizarmos mais um capítulo dessa nossa aula de maneira remota, né? Eu aqui, vocês aí, eu aqui com as minhas limitações, vocês aí com as limitações de vocês, e tentando fazer com que da melhor forma possível a gente possa construir um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de aprendizagem, né? Tanto vocês aprendendo comigo, como eu também aqui do meu lado, aprendendo com vocês com o esforço, com a dedicação, sabendo que vocês também estão dando o possível, né, e o impossível para fazer com que a aprendizagem ela aconteça. De antemão já digo que estou feliz com boa parte do resultado das atividades diagnósticas que nós realizamos com vocês, que deu para a gente perceber, sentir um pouquinho como é que está essa aprendizagem de vocês aí do outro lado, né? Morrendo de saudade aqui, mas de toda forma orgulhoso com o que a gente está produzindo, né? Vocês me deram uma resposta positiva através do trabalho diagnóstico. Lá na frente a gente vai divulgar as notinhas para vocês, né? Hoje nós vamos entrar em uma parte interessante da nossa novela. Vou falar com vocês de verbos. E verbos é uma das classes gramaticais mais complicadas da nossa língua portuguesa. O verbo é como se fosse assim uma pedra no sapato, né? Uma pedra no sapato por quê? Eu acredito que vocês começaram a estudar um pouquinho de verbo lá no quinto ano. E vocês vêm sempre retomando esse assunto. Verbo, verbo, verbo. Vou contar uma novidadezinha para vocês. Vocês vão chegar no terceiro ano do ensino médio. Vocês vão continuar estudando verbos. Então, por quê? Porque além de ser grande, é um assunto imenso dentro da língua portuguesa. E tem uma prioridade assim, ímpar. É muito importante o conhecimento do assunto verbos dentro da língua portuguesa. Porque o verbo ela é a classe gramatical que indica uma ação. Então, tudo que nós vamos manifestar, principalmente em informação, nós temos que passar uma ação, né? Então, é uma classe gramatical importantíssima, difícil de estudar, porque, como eu disse, ela é imensa, né? Mas que não se pode deixar de estudar os verbos, né? Então, a gente fica imaginando assim, rapaz, por que aqui verbo não só tem três tipos, presente, passado e futuro? Porque são várias outras funções necessárias para o uso do verbo, né? Professor, não só tem um presente? Só tem um presente. Por que é que tem dois futuros? Por que é que tem três passados? A gente fica procurando essas respostas. Nós vamos tentar dar de acordo com o uso do verbo no nosso dia a dia. Chega mais aqui. Então vamos lá. Então começa com a primeira pergunta. Professor, o que é verbo? Verbo é a classe gramatical que ela vai expressar em uma oração uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Lá na frente nós vamos dividir melhor esses três pontos. Grava aí, dá uma anotadazinha que isso vai ser importante lá na frente. Agora, professor, como é que nós vamos, para usar o verbo, do que é que nós vamos precisar? São só os tempos verbais? Não. Antes dos tempos verbais, nós vamos ter que estudar os modos. Os modos verbais são como esses verbos eles vão ser usados. Na nossa língua portuguesa, os modos verbais são indicados de três formas. Chega mais para mim, por favor. Modo verbal, ele pode ser indicativo. O indicativo, ele vai ter uma função. Ele vai apresentar uma
Vai apresentar uma certeza. Professor, não entendi. O que é uma certeza? Então eu vou dizer assim. Eu vendo. Beleza. Presente. O verbo vender. Eu vendia. Ok. Passado. Eu venderei. Ok. Futuro. Mas tudo isso eu estou apresentando uma certeza. Ao conjugar o verbo dessa forma, eu apresento uma certeza de que esse fato acontece agora, presente, aconteceu em algum tempo no passado ou acontecerá no futuro. Então é uma certeza de que essa ação se tornará fato, feito, uma coisa confirmada. Então toda vida que eu for apresentar uma certeza de acordo com a ação que eu vou praticar, seja ela no presente, no passado ou no futuro, eu vou estar usando sempre o modo indicativo do verbo. Certeza, sempre usar o modo indicativo do verbo. Deu para entender isso aí? Vamos andando devagarzinho, porque, como eu disse, o assunto é grande e é complicado. Se eu não entender a primeira parte, passar para a segunda parte vai ser um pouquinho mais complicado. Então vamos devagarzinho para a gente conseguir assimilar tudo da melhor forma possível. Pronto, indicativo indica uma certeza. O segundo modo verbal, chega aqui, é o subjuntivo. Já que o indicativo indica uma certeza, o subjuntivo vai indicar uma dúvida. Uma dúvida, algumas gramáticas vão dizer assim, modo subjuntivo vai indicar uma condicional. Então, o que seria uma condicional? Vamos supor. Primeiro exemplo, eu usei o verbo vender. Vamos continuar com ele. Então, se eu vender, quando eu vender, então sempre que eu estiver usando essas duas formas de apresentar a forma subjuntiva, se eu vender, quer dizer que já existe ali uma condição para que eu venda esse produto que eu estou querendo vender. Quando eu vender, quer dizer que eu também não sei se vou vender. Né? Estou tentando vender esse produto que eu estou trabalhando. Né? Isso vai indicar uma dúvida. Sempre que o verbo aparecer dessa forma, se, quando, né, eu estarei usando a forma subjuntiva dos verbos em português. E a terceira forma é uma das mais fáceis, é a forma imperativa. O imperativo ele vai expressar uma ordem. Vai expressar uma ordem. Então é interessante que a palavra imperativo, é bom a gente conhecer a origem da palavra também. A palavra imperativo, ela vem de imperador. Imperador, rei, né? Então você sabe que rei, ele não pede. O imperador, ele não pede. Na hora que ele fala, é uma ordem. Então, se eu for usar o verbo vender, eu digo venda. Então, é uma ordem. Essas são as três formas que o verbo vai poder aparecer na hora que ele estiver sendo conjugado. Antes das conjugações verbais, tempo, presente, passado, futuro, eu tenho que conhecer a forma com que ele será conjugado. Forma indicativa, que indica uma certeza. Forma subjuntiva, que indica uma dúvida. E a forma imperativa, que indica uma ordem. Deu para entender? Ok? Vamos para o segundo